Bom dia, turma. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Bom, a Pro falou a respeito da nossa avaliação imediata de desenho geométrico, beleza? Sexto ano, tá? Vocês têm uma semana para, tá, devolver aí para Pro. Ela colocou hoje, tá? Vocês têm até o dia 9/6 para entregar para Pro às 18 horas, tá certo? Lá na plataforma, em atividades, tá? Você tem 2 arquivos, tá bom? 2 arquivos. Então, ó, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Bom, então eu vou lá no sexto ano, atividade. Procuro lá, primeira aí de desenho geométrico. Desço lá embaixo e eu tenho 2 arquivos, beleza? O primeiro, você vai baixar no seu PC. O primeiro arquivo é o das atividades, ou dos exercícios, tá? Você vai habilitar no seu notebook, tá? Quando você habilita, você está salvando ele, aí você vai resolver os exercícios, beleza? Vai resolver, tá? Pode ir fazendo, resolvendo os exercícios, beleza? Depois que você resolveu os exercícios, você já marcou aqui, né? Ó, você marcou aqui A, C, marcou aqui a E assim sucessivamente. Você foi resolvendo os seus exercícios. Você vai voltar aqui, ó, baixar o gabarito. Beleza? Clicou. Habilitou. Coloque o seu nome. Eu vou colocar o meu. Você vai colocar lá. Roberta Olarte Martins. Você vai colocar o seu nome. Aí você vai colocar a sua turma. A ou o B. Não sei qual que é a sua turma. Beleza? Vem aqui no disquetezinho, salva. Aí você vai descer aqui, vai colocar, né? Ó, A, B, G, desculpa, G não, né? E assim sucessivamente, tá bom? Depois que você colocou todas as letras, tá? Novamente aperta o disquetezinho, aí você vem em arquivo, salvar como. Quando você vai em salvar como, ó, aparece aqui, ó, tá escrito o nome, gabarito. Você clica, ó, ele vai ficar azul. Você vai com a setinha no computador para esquerda. Ó, sumiu o azul. Aí você vai escrever o seu nome novamente. Eu vou colocar o meu, mas você vai colocar o seu nome. Beleza? Aí você vai vir aqui, apaga essa criança aqui e vai colocar só se é A ou se é B. Salvou, tá? Depois que você salvou, este arquivo vai aparecer lá no seu download. Olha lá, ó. A Pro acabou de salvar. Cadê? Este, ó. Vai aparecer no seu download, ó. Aí, apareceu lá, beleza. Pode fechar que já tá salvo, né? Aí você vem e aqui na atividade, você vai, no caso, o de vocês é diferente da Pro, tá? Aqui em atividade vai aparecer, tá? O do aluno, tudo bem? Certo? Quando aparecer o do aluno, aqui em cima tem o enviar atividade. Aí você vai clica nele e reenvia anexando o arquivo que está no download. Beleza? Bom, então,
tá? Depois, tá? Ok? Então, foi o que a Pro ensinou no início. Depois, a Pro foi trabalhar este aplicativo aqui. Deixa eu colocar uma página nova. Bom, então eu falei um pouco de ponto, reta, semi-reta e segmento de reta. Então, ó, turma, vou fazer um ponto. Ponto é um ponto, tá? É um ponto, beleza? Não tenho o que falar sobre ele, né? Vou vir aqui, vou apagar. Agora, semi-reta. Bom, para eu fazer uma semi-reta, eu preciso ter o ponto de origem, né? E o ponto que direciona essa semi-reta. Então, eu vou lá no ponto, vou fazer o ponto de origem. Aí, eu tenho que selecionar esse ponto. Seleciono, beleza? Aí, eu venho aqui, ó, retas. Aí, eu tenho retas, semi-retas, segmento de retas. Aí, eu vou clicar em semi-retas, venho e clico no B. Quando eu clico no B, ó, eu tenho a semi-reta. Como ela não tem o ponto de origem, ó, eu posso girar ela para onde for, porque ela não tem ponto de origem. Mas a partir do momento que eu colocar, desculpa, ele não tem o ponto de direção. Como ele não tem o ponto de direção, que vai direcionar para que lado eu vou deixar ela, então eu posso deixar ela para o lado direito, na diagonal, na horizontal, do lado esquerdo, para baixo, eu vou deixar do lado direito. Então, para eu deixar ela parada, eu tenho que apertar o ponto de direção. Olha lá. Beleza? Olha lá, quando eu aperto o ponto da direção, então o ponto C é a ponto de direção. Está direcionando o lado que eu quero que fique a minha semi-reta. Beleza? Bom, depois a Pro falou de um segmento. Bom, para eu ter um segmento, eu preciso ter o ponto de início, beleza? E o ponto final, tá? Então, a minha semi-reta tem que começar no D e terminar no E. Então, eu vou selecionar os pontos, tá? Aí, eu vou reta, só que eu quero um segmento de reta. O primeiro é reta, o segundo é segmento e o terceiro é semi-reta e o terceiro é segmento. Então, vamos lá? Apertei. Quando eu aperto ele, ó, já aparece a minha reta. Porque eu já desculpa, aparece o meu segmento. Porque eu já coloquei o ponto de início e já coloquei o ponto final. Beleza? Vamos para o próximo. Depois a Pro falou que reta tem infinitos pontos, né? Só que eu não vou fazer um monte de ponto aqui, né? Eu vou colocar 2 pontos apenas e vou fazer a reta. Então, eu vou lá em ponto. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Aí eu vou lá, pego a minha setinha, seleciono. Aí eu venho em reta e clico. Reta, olha que eu clicar na reta, olha lá, apareceu a minha reta. Beleza? Difícil? Não, né? Fácil. Ok? Vamos pro próximo. Depois a Pro falou, tá? De como fazer um ângulo. Um ângulo é formado pela construção de 2 semi-retas. Então, eu preciso construir uma semi-reta e depois construir a outra semi-reta. Então, vamos lá. Vou construir a primeira. Ponto, que começa com ponto de origem. Beleza? Aí, eu vou seleciono esse ponto. Aí, eu vou lá no reto e procuro semi-reta. Semi-reta é o segundo. Clico nele. Aí, eu venho e clico no ponto H. Olha lá, apareceu a semi-reta. Como eu não tenho o ponto de direção, só tenho o ponto de origem, eu posso colocar ele para qualquer lado. Eu vou colocar para o lado direito. Aí, vou colocar o ponto de direção ali. Beleza? Bom, depois que eu pus o ponto de direção, beleza, eu construí a primeira semi-reta. Agora eu preciso construir outra. Para cá, se for agudo. Para cá, se for reto. Para cá, se for obtuso. Então, eu vou construir um agudo, tá?
quem vai me ajudar a construir essa outra semirreta? Ou quem vai me ajudar a dar uma direção para essa outra minha semirreta? O arco. Então, o arco não é o ângulo. O ângulo é a união de duas semirretas no ponto de origem. Então, eu vou utilizar o arco para que eu possa achar a direção da outra semirreta. Então, vamos lá. Venho aqui, seleciono aonde eu vou construir o meu arco. No caso aqui, eu não consigo construir o arco, eu só consigo construir a circunferência. Então, eu vou clicar nela. Vou vir aqui, clicar, ó, e vou abrir. Certo? Eu tenho que tomar cuidado para apertar o mouse quando ficar, ó, amarelinha a semirreta, porque daí eu vou estar formando o ponto de interseção. Ó, formei. Beleza? Bom, agora eu preciso pensar aonde, ó, eu vou utilizar essa circunferência para eu poder colocar o ponto de direção da outra semirreta, tá certo? Então, eu vou lá, ponto. Então, eu quero colocar o meu ponto de direção aqui, porque eu quero construir um ângulo agudo. Então, eu clico lá, cliquei, beleza? Bom, então, eu tenho que construir a outra semirreta aqui, ó. Tá? Essa outra semirreta eu vou construir aqui. Então, o que eu faço agora? Apertar a setinha, selecionar o ponto de origem da semirreta e o ponto da direção da semirreta. Aí eu vou, clico na semirreta, venho e clico, ó, no ponto de origem. E, ó, beleza? Construí o meu ângulo. Este arco, para que ele serviu? Só para me ajudar a construir essa semirreta. Então, para que serviu o arco? Para eu ter um lugar para eu colocar o ponto de direção, que no caso é o ponto K. Tá bom, turma? Então, essa foi a aula de hoje. A Pro falou que vocês não precisam baixar esse aplicativo, tá? Não tem necessidade de vocês fazerem isso. Mas, quem quiser, depois a professora coloca o link para vocês baixarem. Esse aplicativo tem que ser baixado no PC de vocês, tá bom? Então, beijos e não se esqueçam, vocês têm uma semana para devolver aí para a Pro, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.